Irmãos, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6. Se tiver alguém perto de você que não tem Bíblia, por favor, ajude aí. Se você tiver sua Bíblia virtual, você pode abrir ela também aí no seu celular. Efésios capítulo 6, a partir do verso 17. Quero ler apenas 2 versos. Se você achou, diga amém. 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 Mesmo assentados, mas em reverência, eu vou ler, você me acompanha na leitura, que diz assim: Tomai também o capacete da salvação, o escudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda súplica e oração, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Curve sua cabeça e ore ao Senhor em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos nesse momento a tua graça, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo. Nos ajuda neste momento, Senhor, a compreender as verdades da Tua Palavra e a entender, Senhor, a necessidade da oração na nossa vida ministerial, na nossa vida cristã. Ó Deus, como pessoas que vivem e oram e têm intimidade contigo, Senhor. Eu quero te pedir a Tua graça e nos faz compreender esse mistério e essa necessidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pergunte ao seu irmão que está do seu lado: você é uma pessoa que ora? Você é uma pessoa que ora? Essa pergunta parece até irrelevante. Parece que todos os cristãos, todos os crentes, têm a necessidade, o dever e a obrigação de orar. Mas ao longo dos anos e ao longo dos tempos, nós vamos percebendo, irmãos, que até mesmo a oração, ela tem sido um pouco suplantada. Ela tem sido colocada de lado. Com menos exposição bíblica e menos oração, a igreja deixa de ser relevante. E aí acabamos, irmãos, apenas buscando os nossos próprios interesses e tendo uma religiosidade para com o próprio Deus e buscando apenas o interesse nosso. E aí buscamos a Deus não pelo que Ele é, mas o que Ele pode nos dar. Essa é uma realidade que, infelizmente, tem alcançado a muitos. Isso nos faz refletir por que estamos aqui. Por que somos igreja? O que é que estamos fazendo aqui? Qual é a necessidade nossa? E como povo de Deus, e dentro dessa série que nós estamos quase encerrando, a série A Missão do Povo de Deus, hoje nós queremos refletir qual a necessidade da oração, e nós como povo de Deus, qual é a importância da oração, assim como nós meditamos na realidade da adoração, qual a necessidade hoje da oração no nosso meio. Como nós ministramos ao longo desse ano, a ideia de missão não está apenas relacionada ao ir para fora, mas em todos os aspectos da nossa vida. Obrigado. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós realizamos, em tudo que nós falamos, como imagem e semelhança de Deus, nós assumimos uma grande responsabilidade quando Deus nos chama. Isso acontece desde Abraão. Com a eleição de Abraão, Deus escolhe uma família, essa família se torna um povo, esse povo se torna uma nação, essa nação se torna igreja.
Hoje nós somos descendentes de Abraão. E descendentes de Abraão significa ser um povo que foi escolhido para ser bênção para as nações. Um povo que foi escolhido para ser redentivo, a exemplo do que Deus fez no Êxodo, redimindo o povo, e a exemplo do que Ele fez na cruz do Calvário, nos escolhendo e nos redimindo na cruz, pagando os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele nos escolhe com propósitos, e nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos agora também um povo sacerdotal, que leva Deus, aproxima Deus ao povo. Somos um povo que tem, dentro da sua esfera pública, responsabilidades, e que precisamos representar Deus em tudo que nós fazemos, em tudo que nós estamos atuando, e não apenas enclausurado dentro de uma igreja, ou dentro de 4 paredes. A nossa vida cristã, ela não se resume a isso aqui é importante. Esse momento de comunhão, esse momento de adoração, esse momento de oração é de extrema importância para nós estarmos juntos, cultuando e celebrando ao Senhor em estilo de aperfeiçoamento, em momento de alimentação e de estarmos compartilhando esse momento com o Senhor, de extrema importância, e não apenas nesse momento, mas também nos grupos pequenos, como nós estamos fazendo agora, mas também no seu trabalho. Representando Cristo, levando o Senhor, seja onde você esteja, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja na criação dos seus filhos, pois você é obrigado, você tem a responsabilidade de criar seu filho segundo os propósitos, segundo os preceitos de Deus. Tudo isso, irmãos, está dentro daquilo que Deus nos chama. E por muitas vezes nós temos a ideia de que ser cristão se resume apenas a vir à igreja no culto de domingo. Nós meditamos um pouco, na semana retrasada, sobre a questão da adoração e refletimos um pouco sobre isso, que a adoração não é apenas dentro dessa igreja, ou das igrejas que estão sendo cultuadas nesse momento. Mas quando olho para o aspecto da oração, existem alguns propósitos, irmãos, que Deus colocou dentro desse povo, que se tornou igreja. Aspectos da adoração e especialmente da oração que refletem o senhorio de Cristo na oração e como esse povo deveria se comportar com respeito à oração. E nós vamos ver um pouco atrás. Quando nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis, diante da iminência do julgamento de Deus a Sodoma e Gomorra, nós vemos Abraão orando por um povo. E quando eu percebo ao longo dessa teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento, que o Christopher White faz dentro desse livro, A Missão do Povo de Deus, nós nos deparamos com algumas preciosidades e verdades que nos afirmam diante de nós e diante de Deus. E quando me deparei com essa verdade da oração, eu entendi que nós precisamos fazer muito mais. E que oração, irmãos, não é apenas nós estarmos na igreja, mas ela reflete a soberania de Deus, o cuidado de Deus e a ação missional de Deus na vida da sua igreja, no reflexo da oração. Sodoma e Gomorra estava entregue, imersa ao pecado, à semelhança do mundo que nós vivemos. Todos os tipos de idolatria, todos os tipos de sexualidade, todas as aversões, tudo que eles poderiam fazer, eles estavam ali vivendo no pecado totalmente. E a ação iminente do juízo de Deus estava presente agora, mas isso poderia ter causado náuseas e feito com que Abraão pudesse fugir, feito com que Abraão pudesse dizer assim: olha, esse povo merece o juízo de Deus. Mas diante dessa iminência do julgamento de Deus, eu percebo Abraão não se livrando de um peso, não se livrando desse povo, mas agora orando por esse povo, intercedendo por esse povo. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 18, e ele começa a orar por aquele povo: Deus, tem misericórdia desse povo. Se tiver 50 homens puros, Senhor, poupa esse povo. E dele começa decrescendo, se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10, ele começa até chamar a atenção de Deus. E Deus só diz ali: só tem um. E ele diz: Senhor, salva Ló. E Deus salva a família de Ló, pela intercessão, pela oração e pela súplica de Abraão,
por um povo que estava condenado, imerso no pecado. Quando eu reflito nessa realidade, irmãos, nós percebemos que a oração é uma demonstração da proximidade do povo de Deus com o próprio Deus. É interessante na narrativa de Gênesis, irmãos, Deus falando com Abraão, dizendo assim: olha, eu quero que vocês obedeçam meus estatutos, pois o povo que vai olhar para você, eles vão olhar para eles e vão olhar para os seus deuses. E à medida que eles olharem para os seus deuses e verem que os seus deuses não respondem eles vão olhar para vocês e vão perceber que o Deus Todo-Poderoso, Ele responde às suas orações, tem proximidade com vocês, e isso vai fazer com que o povo abram os seus olhos e digam: eu quero este povo, eu quero este Deus, eu quero fazer parte desse povo que tem um Deus que responde às orações. Portanto, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender essa realidade de que a oração é uma demonstração da proximidade com Deus. Mas o interessante, irmãos, é que nós temos a oração apenas como uma ação teórica e prática de resposta das minhas necessidades. Quantas vezes, irmãos, nós oramos e fazemos orações de mendigos? Só me dá, Senhor. Me dá isso, Senhor. Me dá isso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. São orações, irmãos, que nós realmente, com naturalidade, fomos ensinados a isso. Peça. E a Bíblia nos ensina, Senhor, sim, a pedir. Pedir com sabedoria. Mas, irmãos, a oração, ela não é apenas um momento de pedido. Ela é uma demonstração de intimidade, de aproximação. A oração, irmãos, é muito mais do que apenas pedidos. Quando eu observo, irmãos, essa oração feita por Abraão, por um povo que está distante, que está imerso no pecado, eu percebo a intimidade que ele tem com Deus. Deus, por favor. Não usa essas palavras necessariamente, mas parafraseando o texto, ele diz: Deus, por favor, se tiver 50, poupa-lhes. Se tiver 40, poupa-lhes. A ação de proximidade. Nós vamos, irmãos, ver que Deus, Ele nos convoca a orar, irmãos, não apenas pelas nossas necessidades, mas também pelo mundo que está pereço. O mundo que está preso, o mundo que está perecendo, por um mundo que está imerso no pecado e que por muitas vezes, por nos acharmos santos, superiores, dizemos assim: eles vão para o inferno. Não é essa a realidade que a Bíblia me ensina, como cristãos devem se proceder. Tive a oportunidade de ontem estar ali em Juco do Seridó. Fui para um sítio, tive a oportunidade de conversar com uma senhora chamada Vitória. Passamos ali quase 2 horas conversando com ela, mostrando o Evangelho, falando de Jesus, de uma forma simples, dizendo para ela sobre a realidade do pecado, e ela curiosa, fazendo perguntas. E achei interessante, irmãos, que quando eu falei: olha, eu queria chamar sua atenção, você sabe que o salário do pecado é a morte? Ela disse: sei. Eu queria dizer para você que a realidade da morte, na vida de todo ser humano, é essencial. E por nós morrermos, nós somos pecadores. E aquilo que eu expliquei de uma forma tão simples para ela, ela fez assim: olha, então quer dizer que até os santos que morreram são pecadores? Eu disse: sim, isso é verdade. Numa conversa simples, irmãos, nós estávamos ali agora com a oportunidade de fazer uma oração por aquela mulher. Uma oração, irmãos, que comove o coração dela. Uma oração, irmãos,
que faz ela refletir sobre a necessidade de Deus na sua vida, e ela ter agora a necessidade de buscar o Senhor como o único e suficiente Salvador de sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós temos apenas a necessidade de vir para a igreja, e é importante nós termos os momentos de oração, no círculo de oração, nos momentos de manhã, agora nas quintas-feiras, nós estamos com a oportunidade, com as portas abertas a partir de 7 horas, para termos um momento de oração, de comunhão, de estarmos aqui orando, de joelhos no chão. Sim, mas irmãos, nós precisamos apenas também demonstrar que a oração, ela é também pelo aflito, pela necessidade, que Deus nos chamou para demonstrar essa proximidade nossa para com Deus, para aqueles que estão lá fora. E orar por eles, e à medida que eles olharem para nós, e as nossas orações forem respondidas, eles vão dizer: Deus é com esse povo. Mas eu percebo, irmãos, que nós temos medo de fazer certas orações com ousadia. Nós temos. E eu me lembro de uma experiência que eu tive há anos atrás. Um jovem que eu estava evangelizando, ele, um pouco embriagado, me parou no caminho que eu estava indo para casa. Ele começa a me relatar algumas coisas de sua vida. Eu disse a ele: quer que eu lhe deixe em casa? Ele disse: não, pastor, não precisa. Mas eu disse: se você precisar de alguma coisa, você pode vir me chamar aqui em casa. E eu fui na casa dele. E ao chegar na casa dele, ele estava tendo um processo bem doloroso com a sua perna. No momento que eu comecei a orar por ele, pela sua enfermidade, ele acaba se endemoniando. E quando eu oro por ele, nós expulsamos o demônio que havia possesso nele. A sua esposa fica espantada, temerosa. E quando aquele momento, sem nenhum alarde, sem nenhum show, apenas orando no poder de Jesus Cristo, assim como Ele nos disse para fazer, a mulher disse: esse Deus é poderoso. Eu poderia citar aqui, irmãos, várias e várias experiências que eu tive em momentos de oração. Respostas que demonstram a nossa proximidade com Deus. Por isso eu quero dizer para você, irmãos, uma grande verdade nesta noite. A sua oração, ela deve demonstrar intimidade com Deus. E isso, irmãos, não é conquistado de um dia para a noite. São anos de experiência, são anos de conversa. A oração, irmãos, não é nada mais do que um diálogo com o próprio Deus, e que por muitas vezes nós não queremos ter isso. E sabe por que nós não queremos ter diálogo com Deus? Porque nós não temos assuntos. E sabe por que nós não temos assunto? É porque nós não conhecemos Ele. E nós só vamos conhecer a Deus à medida que conhecemos as suas Escrituras. E a frase de Cristo, ressoada no Antigo Testamento pelo profeta Oséias, que ele disse: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras, ela se reflete novamente nesse momento de comunhão e de intimidade com Deus. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós não conseguimos nem orar, porque nós não conhecemos Deus. Por isso, irmãos, nós temos que entender que a vida de oração não está desassociada com a vida da palavra. Não são duas coisas totalmente diferentes. Hoje nós vemos uma vertente dentro das igrejas evangélicas ou neopentecostais que estão apenas de um lado: a vida de oração, a vida de oração, a vida de oração, a vida de oração. Orar é importante, irmãos, mas ela não pode estar desassociada da palavra. Ela tem que andar juntas. Porque eu só oro se eu conhecer Deus. Porque se eu não conhecer a Deus, eu vou fazer orações de mendigos. Eu só vou pedir. Só vou pedir e fazer aquilo que os outros me ensinam. Mas a Bíblia te ensina a orar. A palavra de Deus te mostra a Deus. A palavra de Deus te revela a Deus. E é esse Deus que você tem que ter intimidade. Por isso eu não tenho como ter essas duas coisas separadas. Eu preciso ter uma vida com Deus, conhecida
pela palavra e ao mesmo tempo ter proximidade com Ele, intimidade com Ele por meio da oração. E ao ver esse mundo, irmãos, que está jogando pedras na cruz, que está se levantando agora, eu percebo no WhatsApp agora as pessoas com medo do islamismo chegando, as pessoas com medo dos movimentos minoritários que têm surgido no Brasil, e o povo acuado com medo. Nós não podemos temer, nós temos um Deus que é poderoso, que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso, nós temos proximidade com Ele, nós conhecemos. O inferno pode se levantar, irmãos, mas Ele é vitorioso. Sabe por que muitos crentes estão com medo, irmãos? Porque não conhecem Deus. Pode até ter uma vida de oração, pode até passar 24 horas de joelho, mas se não ter uma experiência com Deus, por meio das Escrituras, você está apenas sendo religioso. Por isso as duas coisas precisam ser juntas, coerentes, ter luz e calor, como diz o teólogo, a luz do entendimento da palavra e o calor da intimidade da oração. Juntos nós vamos fazer muito mais, nós vamos crer e não temer as hostes, não temer os principados e não temer as tentações. Por isso diga ao seu irmão, ore para você ter proximidade com Deus, ore para você conhecer Deus, leia a palavra para você ter intimidade. Segundo lugar, irmãos, nós vamos perceber que a oração, além dela demonstrar a nossa proximidade, a nossa intimidade com Deus, por meio das respostas, por meio de um conhecimento, a oração também demonstra a bênção, a presença e o poder de Deus. A oração, irmãos, ela demonstra a bênção, o poder e a presença de Deus na esfera pública. É uma demonstração pública. E sabe quando é que nós percebemos isso, irmãos? Exatamente no exemplo de Daniel. Saímos de Abraão e vamos agora para Daniel. Daniel, irmãos, foi levado cativo da sua terra para Babilônia. O Império Persa, naquele momento, estava sobre o regime de um imperador. E ali, irmãos, aquele imperador coloca Daniel sobre responsabilidades importantes. Mas algumas pessoas que não gostavam de Daniel começam a fazer um complô contra ele. A gente não acha defeito em Daniel, agora nós vamos colocar um defeito. Vamos fazer com que o imperador decrete que durante um período de 30 dias, nenhuma oração faça a outros deuses, somente ao imperador. Uma falsa sensação de Deus, colocada sobre o imperador agora, algo que no Antigo Testamento nós percebemos isso, esse culto ao imperador, demonstrado várias vezes ao longo do Antigo Testamento, também na realidade do Novo Testamento, sobre a perseguição do Império Romano. O culto do imperador é algo declarado e que as pessoas conheciam, e agora aquele povo faz, ninguém vai orar. Mas Daniel, irmãos, não tem medo de orar. Ele não tem medo das armadilhas do diabo. Daniel, ele quer demonstrar a bênção, a presença e o poder de Deus no meio daquela nação corrupta, no meio daquela nação idólatra e no meio daquele povo que não conhece Deus. Daí Daniel, irmãos, como de costume, vai fazer o quê? Orar. Não apenas uma vez, mas 3 vezes. Ele por cima abre as portas para que todos possam ver que ele está fazendo o quê? Orando. E ele começa a orar sem medo das responsabilidades que poderão acuar. Irmãos, e quantas vezes as pessoas nos perseguem? Quantas vezes nós temos medo de orar? Quantas vezes eu vi crentes que a gente pede para orar, não, pastor, eu não vou orar não. Eu não quero orar não.
E aí você tem uma oportunidade no seu trabalho, você tem uma oportunidade em um local, você tem a oportunidade de levar o Evangelho, por uma oração, abrir a oportunidade para pregar o Evangelho, e você se acua, não ora. Daniel não estava com medo se ele poderia morrer. Daniel não estava com medo, ele queria demonstrar a ação poderosa do Deus que é dono de todas as coisas, do Deus que controla todas as coisas. Ele estava querendo mostrar dentro daquela esfera, daquela nação, que o Senhor está no controle da sua vida, e que ele não iria voltar atrás dentro da sua responsabilidade de continuar orando e representando Deus. Então ele abre as portas e continua orando 3 vezes ao dia. Mas pelo decreto oficial, o imperador não poderia voltar atrás. E Daniel é jogado, irmãos, na cova dos leões. Daniel entra naquela cova dos leões, sabendo que o Deus que o livrou da fornalha ardente era o mesmo que poderia fechar a boca daqueles leões famintos há vários dias. Irmãos, nós vemos no fim dessa história Daniel passando a noite inteira. Os leões se tornam gatos mansos, porque Deus controla os animais, porque Deus controla a história. O resultado, quem dá é Deus. Não é o homem, irmãos. Não são as armadilhas. Não é o império satânico que controla a nossa vida. Nós participamos de um reino onde Deus tem um controle de todas as coisas. E Daniel sai daquela cova e toda aquela nação se levanta e diz: grande é esse Deus de Daniel. Grande é esse Deus, irmãos. A demonstração do poder, da presença de Deus na vida daquele homem e do poder sobre todas as coisas. Nós não podemos temer as nossas dificuldades, nós não podemos temer as dificuldades que nós vamos enfrentar, nós não podemos, irmãos, temer. Nós precisamos ter intimidade, proximidade com Deus. Nós precisamos entender que somos demonstração da ação poderosa. Eu e você não podemos recuar, não podemos. Eu me lembro, irmãos, que uma vez me fizeram um convite para orar. Eu tenho um tio que tem uma loja. Por uma coincidência, ele se encontrou comigo e disse: meu filho, eu estou inaugurando uma loja e eu gostaria que você fosse orar na abertura dessa loja. Eu disse: isso é um privilégio. Irei com certeza. Chego lá, irmãos, boa parte da minha família, parte do meu pai, que não é evangélica, não é crente, estava lá para ouvir a minha oração. Eu tive a oportunidade, irmãos, de pregar o evangelho a toda a minha família de uma vez só. Só porque eu não neguei a oportunidade de orar. Eu tive a oportunidade de falar do Senhor Jesus, dizer que Ele morreu na cruz do Calvário, e que agora tenho a oportunidade de orar abençoando aquele lugar. Orei. Anos depois, se passam, mas uma oportunidade eu estou tendo. Esse mês eu vou estar celebrando o casamento de um primo, que estava naquele dia. Toda a família é católica. Mas ele disse: eu quero ter a oportunidade de ser casado pelo meu primo, que é pastor. E eu disse: está aqui eu para fazer. E vai ser outra oportunidade de dizer para aquele povo que o Senhor é o Deus que salvou, que morreu naquela cruz por aquelas vidas. Vou fazer oração que demonstra poder, proximidade, intimidade, e que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você, irmãos, vai ter oportunidades, como nós estamos tendo agora,
Em cada casa que você vai, em cada local que você se encontra, com os grupos pequenos que nós estamos tendo a oportunidade de ir, nós estamos levando Deus, nós estamos tendo uma proximidade com Deus, orando por pessoas que não têm oportunidade, talvez não estão com receio de vir para a igreja nesse momento de comunhão, mas eles estão lá e nós estamos levando quem? Deus. Estamos levando a proximidade desse Deus, estamos levando o Senhor, levando a oração que nós estamos tendo a oportunidade de pregar e orar e fazer Deus operar maravilhas, milagres, e pela nossa oração, irmãos, Deus responder, porque eu creio que você é representante de Deus, eu creio que você pode impor as suas mãos, como Ele nos diz, que sobre nós está a autoridade para colocar mãos em serpentes e fazer, irmãos, orações, porque Ele colocou essa autoridade sobre nossas vidas. Não tema, sobre você está o poder de Deus, poder derramado desde o Pentecostes, para nós podermos orar e ver a ação de Deus sobre os locais que nós estamos colocando. Você é bênção no local que está, faça diferença no seu trabalho, porque Deus tem usado você por meio da oração, do seu testemunho, para levar esse testemunho do Senhor. Não rejeite as oportunidades que Deus tem te dado para orar. Diga ao teu irmão assim: olha, você é usado por Deus para orar. Você é usado por Deus para orar. Irmãos, por fim, eu gostaria de falar que a oração, além de demonstrar a nossa aproximação com Deus, além de demonstrar na esfera pública a ação poderosa do Deus Todo-Poderoso, da sua bênção, da sua presença e do seu poder, a oração, irmãos, é uma guerra. Ele nos chama para guerrear. Diga assim: você é soldado dessa guerra. Você é soldado dessa guerra espiritual. Eu e você fazemos parte dessa guerra. E orar, irmãos, é participar dessa guerra. Nós vamos perceber aqui no texto, irmãos, de Efésios capítulo 6, verso 10. Eu gostaria de ler novamente esse texto. Eu quero ler a partir do versículo 10, que diz assim: quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século, deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalado. Versículo 18 ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, o apóstolo Paulo, em toda a sua ação missionária, nós vamos perceber que em todos os seus livros ele tem períodos de oração. Ele inicia as suas cartas com saudações, com abertura, com o destinatário, mostrando, identificando as suas credenciais, mas depois da saudação ele faz a sua doxologia e é uma oração. Então ele, por exemplo, nessa carta de Efésios, ele tem uma oração no primeiro capítulo, uma oração no terceiro capítulo, no fim da parte prática, teológica, ele tem essas duas orações do livro. E ele sabe, irmãos, que a oração é essencial, pois a oração, irmãos, é exatamente uma guerra. Mas nós temos uma ideia, irmãos, que está bem peculiar, está bem firmada, que temos a perspectiva de que nós estamos orando nessa guerra para que Deus possa vencer. Nós temos uma ideia de que Deus está lutando com o diabo, que o diabo tem as mesmas forças de Deus,
Estávamos, inclusive, falando um pouco sobre isso aqui na quinta-feira. Mas se você olhar, por exemplo, esse texto, ele afirma que no fim a vitória é de quem? É nossa. Deus não entra em uma batalha para perder, nem para ficar suando. Não. Satanás, irmãos, ele tenta, Satanás ele se levanta, Satanás ele vai de uma forma ou de outra usar as pessoas, as suas potestades, o seu diabo vai ser usado, mas temos a certeza que no fim a vitória é de Deus. Orar, irmãos, é participar da vitória de Deus. A vitória sempre é final. E nós temos a certeza que Deus está nos conduzindo por meio da oração à vitória. Não podemos ter, irmãos, nem mensurar a condição de que Deus está suando, pensando que pode ter a possibilidade de perder. Não, Deus nunca perde em batalhas. A vitória é certa. Contanto, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Porque Satanás é o inimigo nosso. Mas quando nós oramos, nós temos um comandante que nunca perde em batalha. Ele nos dá diretrizes e sabemos que as nossas lutas não é contra o sangue, não é contra a carne, não é contra o teu patrão, não é contra o teu chefe, não é contra o teu filho, não é contra a tua esposa, nem contra o teu marido. Não. A sua luta, irmãos, é contra o diabo. E quando nós oramos, nós temos certeza de que ele vai cair por terra. Eu preciso ter a ideia e a certeza de que tudo tem seu tempo determinado. Mas por nós, irmãos, sermos fiéis a Deus, por nós representarmos Deus aqui na terra, com a sua ética, com a sua honestidade, de bom caráter, nós vamos sofrer. Foi isso que nós pregamos semana passada. E por muitas vezes o sofrimento por nós é entendido como uma ação demoníaca, mas nem sempre, irmãos, nós temos que fazer essa leitura de que tudo nós estamos perdendo. Eu quero dizer, irmãos, para você, que orar é saber a certeza da vitória. A gente não pode orar pedindo, Deus, como se nós pudéssemos, Senhor, tenha misericórdia de mim e me dá, se possível, essa vitória. Não, orar é se juntar com o vitorioso. Orar é saber que nós vamos permanecer inabaláveis. Orar é saber que nós vamos passar pela luta. Orar é saber que nós vamos enfrentar a dificuldade sem ser imbatível, sem ser abalado. As lutas vão se levantar, a família pode se levantar, o trabalho pode se levantar, mas você vai permanecer firme, mesmo diante das derrotas, mesmo diante das perdas imensuráveis que nós venhamos a ter. Não significa dizer que Deus está perdendo, porque as perdas que nós temos, por muitas vezes, significa o trabalhar de Deus na tua vida. As perdas que nós temos, que muitas vezes nós associamos a uma ação do diabo em nossas vidas, é por muitas vezes um trabalhar de Deus em você, para você se atentar e saber que quem controla a tua vida é Deus, não é o teu trabalho, que quem está no controle da tua família é Deus, que quem vai salvar o teu familiar no tempo certo é Deus, que quem vai operar é Deus. Eu preciso orar para a ação milagrosa do Senhor operar no tempo dele e saber que eu vou continuar firme. Firme em quê, pastor? Nas convicções. Firme no Deus que opera milagres. Não desanimar nesse Deus que, mediante as circunstâncias, é fiel a Ele e opera em mim.
Não posso desanimar, mesmo sabendo que a dificuldade é grande. Mesmo que o sangue possa bater na canela, eu continuo firme, não posso negar a ação soberana de Deus. Porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Aquilo que Ele te deu, homem nenhum pode tirar. O Senhor continua no controle da história, irmãos. Eu tenho que orar sabendo, irmãos, que Ele vai me dar vitória. Porque o Senhor, o comandante, o Senhor dos exércitos, não entra na peleja sem que já tenha a vitória nas mãos. Portanto, irmãos, eu preciso entender 3 aspectos da oração que por muitas vezes nos passam despercebidos. Em primeiro lugar, a oração, ela demonstra a nossa proximidade com Deus. As suas respostas, ao nível de conhecimento que eu tenho, me faz refletir lá fora a ação poderosa de Deus na minha vida. Em segundo lugar, a minha oração, ela demonstra a bênção, o poder e a presença de Deus na minha vida, no meio do povo ímpio. E à medida que eu começo a representar Deus lá fora, mesmo em meio às dificuldades, a resposta de Deus, a minha oração, é um fator missional e uma representação de Deus lá fora. Por isso você não pode fugir de quando as portas se abrem para você, no teu trabalho, na tua escola, na tua família, onde você está, você precisa representar Deus por meio da oração também. Por último, irmãos, eu preciso entender que nós vamos sofrer, porque a oração é uma guerra. E que eu e você somos soldados dessa guerra. Mas eu preciso saber que nessa guerra, quando eu oro, eu estou participando da vitória. Eu não estou participando de uma derrota. Mesmo que as lutas, os sofrimentos e as derrotas que eu venho enfrentar por meio do sofrimento, eu preciso entender que isso é um tratar de Deus na minha vida, para que eu possa reconhecer a ação de Deus. Por isso, todo o sofrimento que você venha passar, toda a perda que você esteja enfrentando, saiba que isso é uma ação de Deus na sua vida. Isso é pontual, vai acabar. Permaneça imbatível, permaneça confiante, não tema, não se desespere, porque o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Por isso eu quero voltar à pergunta inicial que eu fiz nessa noite. Você é uma pessoa que ora?